Olá, boa noite a todos. Estamos juntos em mais um encontro do Núcleo de Estudos de Saúde do Adulto e do Idoso em Tecnologias Educacionais, Unicaites, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Alessandra Camacho, da Escola de Enfermagem de Aurora de Afonso Costa e líder do Núcleo de Pesquisa. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Jorge Luiz Lima da Silva. Ele é graduado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Aurora de Afonso Costa, da UF, tem pós-graduação em formação pedagógica e ativação de processos de mudança na formação do ensino superior em saúde pela Fiocruz, pela Escola Nacional de Saúde Pública, tem mestrado em enfermagem pela Unirio, tem doutorado em ciências da área de saúde pública também pela Fiocruz e pós-doutor também pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Portanto, professor, seja bem-vindo para o nosso encontro, né? O título do nosso encontro de hoje é Tecnologias Educacionais na Saúde do Homem. É um prazer receber você, né, trazendo a sua experiência e as suas contribuições. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, professora, pelo seu convite, participação do núcleo. É bom encontrar com vocês, né, os seguidores do seu núcleo, os participantes do núcleo, também os bolsistas, ex-bolsistas e alunos. Fico muito feliz pelo convite e espero que possa contribuir para a discussão do grupo sobre os usos das tecnologias na educação. O tema que a gente vai discutir vai ser tecnologias educacionais na saúde do homem, né, que é um tema que eu estudo muito relacionado à saúde mental, saúde do homem, e também uso de tecnologias. Como a professora Alessandra já me apresentou, eu vou dispensar, né, mais apresentações devido ao tempo que a gente tem também. E o objetivo da nossa discussão é a gente falar um pouco sobre as tecnologias, mas antes disso eu tenho que fazer uma contextualização a respeito da mortalidade e peculiaridades, né, da saúde do homem, falar um pouco das pesquisas, entrar na tecnologia e das peculiaridades, né, desses sujeitos, e para a gente poder chegar até a educação e saúde como que eu utilizo ela. Então, uma coisa importante a gente começar a falar é que as tecnologias elas não são só máquinas, né? Ela também é um conjunto de saberes e conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser passado de geração em geração, e muito se fala em tecnologias quando se fala em uso de aparelhos eletrônicos ou tecnologias sociais, né? Que tem a ver um pouco com a cultura, passar o conhecimento de geração em geração. E essas tecnologias elas acabam se somando às ideias, né, os ideais, os princípios ali da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem. Então, para a gente começar a contextualizar, vamos falar um pouco sobre a saúde do homem, né, e relacionado a essa tecnologia. A gente consegue pensar em saúde do homem e ver a tecnologia em vários aspectos, né, em vários âmbitos. Então, a tecnologia organizacional, como o SUS se organiza, né, como as informações são coletadas, como esse homem é atendido, como as tecnologias científicas elas proporcionam monitoramento e detecção precoce de doenças, como essas tecnologias elas se somam ao potencial humano e faz com que a gente, né, os homens vivam mais e melhor. Então, as tecnologias elas também estão em relação com mídia e programação, que tem muita relação hoje com a educação. É importante que a gente pense também, no olhar da saúde do homem, ele vai além do câncer de próstata, né? Então, existem vários fatores que envolvem a saúde do homem que podem estar aliados a tecnologias e também relacionados à educação. Então, a gente pode pensar aí desde o estímulo à saúde mental a também a prevenção de doenças e outros agravos, né? Como questões de mortes por outros temas, não doenças que a gente vai ver. Então, o estilo de vida, assim como o serviço de saúde se organiza para atender esse homem, é uma coisa importante para a gente discutir relacionada à tecnologia e saúde educacional do homem. Então, a primeira parte que eu queria chamar a atenção é em relação à epidemiologia da saúde do homem, os dados que a gente encontra no Tabinete e algumas informações sobre mortalidade. Então, no Brasil, por exemplo, as causas de internação dos homens, né, a gente observa em primeiro lugar as causas externas que eu falei para vocês que não são doenças, né? As causas externas elas são violência no trânsito, morte, suicídio, e aí vem ó, digestivo, circulatório, né? E chama muita atenção para o que eu estudo muito, a parte dos transtornos mentais, com destaque para depressão e ansiedade, e doenças do aparelho geniturinário, e próstata aparece lá no final, né? Então as pessoas imaginam muito a saúde do homem relacionada a câncer de próstata. E aqui sim, a causas de óbitos a gente encontra ainda, em primeiro lugar, causas externas relacionadas à violência e tudo mais, né? Suicídio, uso abusivo de drogas, doenças do aparelho circulatório, né? Que é infarto
e acidente vascular encefálico, e essas doenças elas continuam, né, perduram, né, elas permanecem na população, e a gente percebe aí a importância da tecnologia e da educação em saúde que poderia favorecer ou informar melhor essas pessoas, esses homens, né? E aí agora a gente vai falar um pouco das pesquisas. Eu trouxe aqui algumas pesquisas, eu queria falar de muita coisa relacionada à tecnologia do homem, não deu tempo. E hoje o dia sendo bem corrido também, não consegui mexer muito na apresentação, mas a parte da pesquisa, assim, o que eu chamo a atenção, teve uma pesquisa que eu orientei de mestrado do enfermeiro Felipe, que ele é da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, e na dissertação dele a gente coletou as informações de 370 homens do interior, né, de São Paulo, numa cidade chamada Baranal. E aí o que acontece? Lá a gente observou que 20% dos pesquisados eles tinham suspeição para transtornos mentais comuns, que são transtornos que podem afetar as pessoas em qualquer fase da vida, mas esses transtornos eles servem como monitoramento, dá para você perceber assim algumas características que podem levar aos transtornos maiores depois, se não forem tratados inicialmente. Então, anteriormente, esses transtornos mentais comuns eram até chamados de transtornos psíquicos menores, né, menos grau de importância. Mas 20% desses homens eram considerados suspeitos nesse grupo, e a gente viu ali parecer ter esses indicadores socioeconômicos e estilo de vida estarem associados a transtornos mentais. Uma outra coisa importante dessa pesquisa que eu orientei, a gente fez alguns artigos sobre, é que estavam relacionados a transtornos mentais desses homens, o desemprego, a alimentação insuficiente, né, a questão da insegurança alimentar, o abuso de álcool e drogas, ter poucos amigos, que é o apoio social, que é muito importante a gente falar sobre isso, a dificuldade de acessar o serviço de saúde e a baixa percepção desse apoio social. A tecnologia, o apoio social é uma tecnologia leve. Ouvir e dar atenção ao homem, né, o próximo. Então, foi utilizado um questionário aí para aferir essas informações desses homens no grupo estudado e a gente percebeu aí que foi moderada a percepção desse apoio social, que foi o tema do meu pós-doc, onde mostrei que esses homens eles tinham uma associação entre transtorno mental comum e tem baixo apoio social. Esse apoio social é importante a gente falar porque não é só ter amigos. É uma das perguntas que mais marcam quando a gente faz pesquisa relacionada ao apoio social é uma questão que diz assim: quando você fica doente, quem pode cuidar de você? Então, assim, muitas vezes hoje nesse mundo que a gente vive, né, onde tudo é online, tudo é eletrônico, e aí a tecnologia não está sendo usada de forma adequada, né, e sim para distanciar as pessoas, a gente percebe a pouca formação de vínculo e compromisso entre as pessoas, né? Então, esse baixo apoio social afeta diretamente a saúde mental desses homens. Em relação à pressão arterial, a gente fez também a avaliação e observou ali que a pressão estava um pouco mais elevada, observamos problemas de sono, suspeição de burnout para aqueles que trabalhavam, né, que é o síndrome de esgotamento profissional, que foi meu tema de doutorado, aspectos psicossociais relacionados ao sedentarismo, né? Aí já foi um outro estudo que eu fiz com os trabalhadores hidroviários na época, dependendo do conceito, né? Aquaviário ou hidroviários daqui de Niterói e Rio, que são das barcas. Então a gente observou a questão de aspectos psicossocial relacionado ao sedentarismo, né? Muitas pessoas com transtornos de ordem mental, assim, de suspeição, né? Como a gente falou, a gente não dá diagnóstico, mas era suspeita dele, o estresse afetando o sono. Isso é muito importante a gente lembrar que o homem tem essas vulnerabilidades por ser aquela questão, né, que todo mundo fala cultural do sexo, né, mais forte, o cara é poderoso, e na verdade quando a gente estuda acaba percebendo que é o contrário, e vê que, por exemplo, essa pesquisa que a gente fez faz muitos anos já, que foi um trabalho da residência de um ex-aluno meu, da Donizete, a gente viu que o atendimento em Niterói, por exemplo, no programa médico de família ou na atenção básica, o homem só ia buscar para um pronto atendimento, quando ele tinha necessidade de sentir uma dor ou alguma coisa que incomodava ele, impedia de trabalhar. Então, assim, os poucos sinais e sintomas que um homem possa ter, a sociedade vai dizer que ele não pode buscar ajuda porque ele é o sexo forte, né? Ele é o gênero mais poderoso. E, na verdade, a gente percebe que não é bem assim, né? A gente vê até pelo número de mortes, né? O número de óbitos, e também tanto por doenças, como eu falei, quanto por causas externas. É, outra coisa importante a gente falar em relação ao apoio social, né? Eu já tinha comentado aqui com vocês, mas
continuando a falar sobre esses aspectos entre os hidroviários, a gente percebeu também burnout também, sinais e sintomas de burnout, apoio social baixo, é, sinais ali a gente viu, né, a aferição tinha uma equipe de saúde que continha também o médico do trabalho, e a gente viu a prevalência de diabetes também elevado, um descuido, né, com a glicemia, transtornos mentais comuns, déficit de autocuidado, né? Então, assim, a gente conseguiu aí fazer cerca de 50 produtos envolvendo a saúde do homem só com esse banco de dados. E são vários artigos que foram publicados. Só para a gente refletir que o profissional de saúde, será que ele está preparado para lidar, né, com essa saúde do homem, né? E uma outra coisa importante é, será que a saúde do homem se reduz só ao câncer de próstata? E por que que a gente tem tão pouca atenção e, de certa forma, uma negligência a essa necessidade da saúde do homem, né? Então, a gente não tem que pensar só no câncer de próstata, outras coisas também matam, né? E as ações de cuidado para incentivar o hábito de vida e promover a saúde. E aí que entram as tecnologias aliadas à educação e também ter uma educação, um letramento para mexer na tecnologia. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quem cuida menos da saúde, né? O homem acaba cuidando, se descuidando da saúde, de certa forma. Hoje em dia, a gente percebe uma questão aí do metrosexual, do homem que cuida mais da aparência, mas a gente percebe uma certa vigorexia nessa coisa de querer ser forte a qualquer custo, de não comer determinadas coisas. A gente observa também homens desenvolvendo outras doenças, né, renais, hepáticas, que antes não aconteciam por causa de determinado tipo de alimentação, restrição, suplementos e utilização de drogas, né, para poder ter o corpo perfeito. Então, o homem se considera imune a doenças, né? É um mito da invulnerabilidade, e isso vem sendo passado de geração em geração. Então, adoecer, é, ou até mesmo você cuidar da sua saúde é visto, de certa forma, como uma fragilidade. Então, esse perfil desse público masculino, ele que vai ao serviço de saúde, ele acaba consultando menos, né, os serviços médicos, hospitalares ou de promoção da saúde. Muitas vezes vão porque a mulher, a mãe ou a avó incentivam aí, e em contrapartida a gente observa que as internações hospitalares são maiores no sexo, né, masculino. Então, a gente reluta em expressar, o homem reluta em expressar os sentimentos, né, dele, sofre por questões, né, como depressão, ansiedade, e frequentemente fica em silêncio, e muitas vezes vai para o lado ruim, né, da violência, do uso do álcool, então maior propensão a vícios quando comparado ao público feminino. E o homem, quando fala de sua saúde ou cuidado e prevenção no ambiente de trabalho, que é um ambiente onde a gente estuda muito a saúde do homem, que é onde o homem se encontra, a gente observa os memes, né, e piadas, né, com segurança do trabalho, onde não tem nenhum tipo de segurança. Você vê homens se expondo a ligações clandestinas de eletricidade, não ter proteção, não usar EPI, porque isso é coisa que não é coisa de homem e tal. Então a gente percebe que muitas vezes essas próprias negligências aí do dia a dia podem levar à morte. E aqui, outras questões, a gente vê ali ó, o uso de escadas, solda, né, de forma inadequada. Então, o homem, muitas vezes, ele não liga para o aspecto de segurança e muito menos para a parte de saúde mental, porque vai demonstrar uma fragilidade. Aqui, as brigas, né, então, coisas que são realmente icônicas, né? Assim, vai brigar na praia e coloca um jacaré para brigar com outra pessoa. As questões do atendimento no posto de saúde, quando ficam violentos, né? Saem quebrando as coisas, né? E afrontando outros profissionais de saúde. Então, a gente percebe que há uma carência da parte do atendimento psicológico e prevenção e danos maiores que possam acontecer pelos vícios e tudo mais, né? O uso abusivo de drogas para poder justamente, às vezes, lidar com essa falta psicológica que faz. E as tecnologias entram nisso em orientação, em educação, né? O uso de aplicativo, através de educação em saúde feita nas praças, através de educação nas escolas desde cedo, como a gente faz através de nossos projetos. Então, essas situações todas poderiam ser evitadas. E o homem, a gente percebe, né, a gente fala, um invulnerável, a gente vê muitas cenas no SUS, né, os homens precisam ser acudidos quando vão tomar uma injeção,
ou quando vão funcionar uma veia para poder retirar sangue. Então, é desmaio, meme em cima de meme. E essas questões dos memes, elas são até interessantes, né? Que eu estou aqui num tom sério falando, mas a gente muitas vezes utiliza esses memes para poder conversar com os homens e conversar nas escolas com os adolescentes, né? E as adolescentes também que vão cuidar desses homens. Então, muita gente fala, esse aqui, por exemplo, é muito importante, eu não quero injeção, doutor, eu tenho medo de agulhas, e a pessoa é toda tatuada. Então, assim, você vê que muita coisa é questão psicológica. Então, muitos hábitos não são associados a tabus sociais. Então, essas frases, né, que a gente escuta dentro de casa, dentro pelas próprias mães que criam esses homens, né, isso não é coisa de homem, o homem não chora, o homem tem que sustentar a casa, seja homem, né, isso é coisa de mulher, o homem não leva desaforo para casa. Então, essas frases são muito comuns, inclusive quando a gente fala de saúde, aí um momento como a gente está usando agora a tecnologia para fazer educação e promover discussão, para a gente refletir sobre essas frases. Quem procura acha, né? Mas quem procura acha e fica curado e não morre. Tem muita gente que não quer ir no serviço de saúde. Quem está doente é porque procura o médico, né? Utilizar muito a automedicação, às vezes o medicamento errado, né? A dose errada ou não tem nada a ver para que serve aquele medicamento. Então, isso não é nada, amanhã some. Então, esse amanhã some pode piorar. Isso é coisa de mulher. Então, essas coisas todas que a gente percebe que muita coisa ainda voltada para a questão do machismo, né, do estruturado, enraizado na sociedade, a questão social aí do homem ser o provedor da família, que muda muito hoje com o papel da mulher, mas continua aí o homem nesse ponto ainda resistindo. E hoje em dia a gente pensa num paradigma antropossocial, um paradigma mais voltado para a qualidade de vida, onde o homem mais moderno consegue ter um pensamento mais completo sobre a sua saúde, um pouco mais integral. E as estratégias para envolvimento desses homens, né? A gente sempre busca trabalhar e desenvolver atividades no ambiente onde os homens estão, né? No trabalho, na igreja, principalmente no trabalho, igrejas, clubes, né? Academias, e assim conseguir promover a saúde através de tecnologias educacionais, sendo essas tecnologias adaptações desse conhecimento através de um folder, através de um vídeo, através de um banner. E lembrando que toda essa tecnologia, a educação, ela trabalha integralmente em todas as frentes do SUS, principalmente na atenção básica. Então, às vezes, não é porque você está no ambiente hospitalar que você vai deixar de dar orientação para aquele homem, né? A gente fez um trabalho uma vez falando do autocuidado, relacionando a teoria de Oren, e como que é importante isso no SUS para a saúde do homem. Então, essa qualificação e educação dos profissionais e a formação, assim como a sensibilização dos jovens adolescentes sobre essa questão masculina e a prevenção de doenças, tem que começar desde cedo. Então, aqui só mostrando a integralidade do SUS, né, como que vai atingir a saúde do homem em todas as frentes, né, que a gente já conhece esses mapinhas todos, que a gente vai desde o SAMU, a UPA, ao hospital, cuidado primário, secundário, terciário, hoje em dia já se fala em quaternário, como e em quem intervir, né? Como que a gente vai interiorizar ali a realidade desse público, porque o homem acontece de ter mais falecimento e adoecer mais, né? Então, quais hábitos de saúde estariam envolvidos para esse problema? Uma vez eu tentei fazer até um grande projeto dessa parte de saúde do homem, que eu gosto de construir muitos aplicativos, fazer aplicativos que sejam úteis para a educação e saúde, daqui a pouco eu vou falar um pouco deles, e a gente encontra resistência em todo lugar. Então, assim, é um assunto que poucas pessoas querem falar, mas quando você quer falar, você encontra resistência. Então, isso é um pouco complicado, né? Então, os hábitos saudáveis que a gente já conhece aí, né? Fazer exercício físico, não fumar, consumo de sódio. Então, isso tudo pode ser colocado em folders educativos, em páginas, né? Em aplicativos, que agora é a moda aplicativo. Na verdade, tem a IA, né? Junto aí também agora, então tem que unir as duas coisas. E a gente sabe de todas essas coisas. A questão é colocar isso em prática, né? Então, por exemplo, a vacinação está em dia, então temos que acompanhar isso no ambiente de trabalho. Então, você conseguir desenvolver uma tecnologia educacional ou tecnologias educacionais que façam com que o homem não se exponha, que a gente percebe muito isso, ele não quer participar, ele não quer falar, mas ele pode usar um aplicativo, ele vai usar o aplicativo. Mas ele pode ir num site, pode ver tal coisa, ele vai lá olhar. Tirando isso, vai fazer só os exames regulares obrigatórios que a empresa vai mandar fazer.
Então, a gente precisa criar grupos comunitários para discutir esses assuntos que são difíceis para a gente conversar e adaptar esse conhecimento científico, que seria por meio da educação, e utilizando tecnologias por mais diversas possíveis que existem, né? Então, a gente percebe, por exemplo, aqui ó, a formação do apoio social como é importante, né, nas empresas, associações, e aqui eu trouxe algumas imagens que os velhinhos, né, os mais idosos, gostam de jogar baralho, é um momento de apoio social, de ouvir o outro, algo positivo, né, essa estimulação cognitiva que pode ser feita de outra forma. É uma tecnologia, porque você está usando um conhecimento, está sabendo que aquilo aí está sendo adaptado, poderia ser um jogo de estimulação cognitiva, poderia ser um game, poderia, mas pode ser baralho, uma coisa tradicional. Os grupos específicos, né, como eu falei para vocês, é importante a gente ter as influências positivas, né, nos ambientes onde esses homens estão, de incentivo a buscar ajuda quando necessário, né, e propiciar um ambiente e horário para atendimento, aqui o ponto mais crucial. Não adianta você ter os dispositivos técnicos assistenciais, né, a atenção básica, a atenção intermediária, secundária, e por aí vai, se você não tem o horário adequado, que é o horário comercial. Então, muitas vezes, os homens não vão ao serviço de saúde porque está fora do horário que ele possa ir. Então, nos momentos de lazer, nas campanhas, a gente consegue fazer ali uma abordagem, fazer com que esse homem ele participe ou conheça um pouco mais sobre as questões de saúde que envolvem ali, né, os aspectos que possam ser negligenciados naquele momento, né? Desde você não está sabendo como está a sua pressão, como está a glicemia, né? Se você tem algum sinal ou sintoma que queira relatar, e aí ter orientações. Então, os profissionais de saúde, eles precisam também inovar suas práticas nesse aspecto, e aí entra a tecnologia, a inovação e a educação como aliadas, né? Para a gente conseguir fazer isso. E a tecnologia educacional que eu estou falando aqui, eu trouxe esse organograma, um esquema, né, melhor falando, para a gente ver que a educação em saúde, ela pode ser permeada por vários aspectos, né? Mas a gente faz com que ela melhore porque vai derrubar as barreiras de acesso com o uso de tecnologias, né? Você vai restringir a questão geográfica, então você faz um aplicativo, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Pré-VST, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco, né, que provoca um pouco de receio de falar, eu tenho medo, e se eu tiver alguma coisa, eu não quero me expor. Então, assim, quebra barreira geográfica, quebra barreira de acesso, você vai quebrar a questão da limitação do tempo, né? A questão do homem de ter medo de discutir publicamente, o estigma social, preocupações com privacidade. Então, essa tecnologia de programação, ela ajuda, né? Você não vai ter, por exemplo, uma personificação do seu cuidado, o conteúdo ele pode ser um pouco mais aberto, você não precisa necessariamente interagir, tem alguns aplicativos que a gente faz que tem interação, mas as partes de interação muitas vezes não são preenchidas, e a gente faz com que esse engajamento para a educação masculina seja maior pelo uso de tecnologia. Isso a falta de treinamento em tecnologia também é uma coisa que está envolvida aqui, que pode fazer com que a gente tenha problemas, né, nisso, o treinamento inadequado. Então, tem algumas pessoas que até hoje não sabem mexer direito em celular, e o povo muito falando em IA, 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 e esquecem que o básico mesmo a gente não está vendo ainda. E a inteligência artificial, né, como diz lá o Nicodemos, ela não é inteligência e nem é artificial. Então, é uma coisa de repetição de padrão. Então, a gente precisa usar, por detrás da inteligência artificial, ter alguém pensando para fazer alguma coisa. E, assim, os aplicativos, acho que é o meio termo do desenvolvimento dessas tecnologias. Quando eu falo aplicativo, não é só aplicativo. Você pode, por exemplo, gerar um vídeo ligado a uma plataforma, você pode fazer um blog, você pode fazer várias coisas, né? Inclusive, até citei essa questão de inteligência artificial, tem um artigo da professora Alessandra também que ela publicou sobre isso, muito interessante, falando das questões éticas. Depois vocês podem procurar para ler, falando da inteligência artificial. A relação entre educação e saúde e tecnologia na saúde, né? Então, assim, a educação, a tecnologia na saúde, a tecnologia ela vem como meio de acesso à informação e supera as barreiras, como eu expliquei. Né? A gente tem essa privacidade e redução de estigma, não tem muita personificação, né? Mas ela pode ser direcionada para um público, no caso, público masculino, mas você não necessariamente precisa dizer que o aplicativo é para o público masculino.
né? Porque aí já vão pensar outros tipos de coisa relacionada ao nome público masculino. Engajamento por meio da interatividade, como eu falei para vocês, as redes sociais, as tecnologias como ferramenta de monitoramento e reforço, e pode também essas tecnologias ser um lembrete, né, de monitoramento e acompanhamento contínuo. Aí vão vários exemplos, né? A gente pode ter aí dispositivos como relógios que vão medir ali, alguns mensuram ali desde temperatura, alguns conseguem medir até fazer o eletrocardiograma. Então, assim, hoje a tecnologia está muito avançada, né? Contar ali batimentos, mas não só isso, ver também que você pode estar no momento ali de uma arritmia. Então, a busca de equidade de gênero, junto com a gente conseguiu mais ou menos alguns avanços, né, relacionados a isso. Então, hoje o homem e a mulher hoje têm os papéis, tentam ter papéis semelhantes, mas teve um avanço, mas pode dizer que é uma coisa maravilhosa, né? Mas não é. E tudo isso, tanto se fosse assim, um homem iria procurar mais serviço de saúde, tanto quanto a mulher. Posicionamento antimachista. A gente tem a licença paternidade, os horários um pouco mais flexíveis, num tempo que teve para poder o homem ajudar em casa e ter um apoio social melhor, curtir os filhos, a família, e antes não poder tanto, mas isso, volta a dizer, foram avanços pontuais, porque o retorno do presencial, a gente não tem mais tanto isso, né? A visão de um paradigma ampliado de saúde, né, pensando no bem-estar, isso é um avanço também, e estudos em ciências sociais, psicologia e fisiologia humana, relacionando aí a saúde do homem ao meio ambiente. Então, a gente pode citar, por exemplo, questões de alguns tipos de químicos contidos em alimento, né, como o bisfenol, pode alterar a questão hormonal do homem, né, provocar aumento de mamas, e problemas, né, de crescimento de pelo no corpo. Então, assim, isso tudo tem relação. Microplástico que a gente encontra em todo lugar, então as pessoas acham que o microplástico vem do plástico que está na garrafa de. Mas não, esse plástico ele vem do peixe, que vem da cadeia alimentar, ou da água que você toma, mas essa água ela é filtrada por membranas. Essas membranas é que produzem milhares de microplásticos. Aí por que você está falando isso? Porque se encontra microplásticos na próstata. Então, assim, questões hoje que a gente não poderia pensar, mas o que poderia estar causando essa, né, inflamação precoce das próstatas, né, por aí, o aumento benigno precoce. Então, a gente tem aspectos culturais que a gente precisa ver, as redes de atenção, integralidade, né, do cuidado, a rede EBUT, né, que seriam os núcleos, né, a atenção básica, ter um papel desse cuidado do homem em teias, né, para ele ter um maior apoio social, e a escola. Né? Aí a gente tem uma educação reforçada para a saúde do homem, com o uso de tecnologias, desde a escola até a universidade, que é mais ou menos um pouco do que a gente faz. Então, aqui a gente percebe alguns exemplos, né? Portais interativos, conteúdo para homens trans, né? Que é uma coisa nova, que poucas pessoas falam. As mídias, né? Que a gente pode fazer campanhas digitais, aplicativos móveis. Aqui eu dei o exemplo aqui de um jogo que a gente fez, o HPV Quiz, foi muito elogiado, a gente utiliza nas escolas, gamificação, hoje mesmo a gente fez game agora à tarde, sobre bullying a tarde toda, fizemos sobre saúde mental também, os meninos participam muito, e dali a gente fala toda hora dessas questões, né, de machismo, da questão do papel do homem, da agressividade na adolescência. Então, aqui só mostrando, né, os conteúdos audiovisuais, a gente pode fazer também, webinar, igual a gente está fazendo as atividades aqui online. Aqui eu botei de curiosidade, porque a gente fez os dois, né? Tem três, na verdade, mas esses foram os mais recentes que eu peguei. E aí eu fui fazendo a comparação dos vídeos no canal, lá no Espaço Aberto para a Saúde, e vi que a promoção à saúde do homem são os vídeos muito pouco visualizados quando comparado a de outros, por exemplo, quando você faz algum tema de saúde da mulher ou da criança. Então, você vê que é pouco interesse, né? E isso chama muita atenção. A gente precisa sempre pensar numa linguagem acessível e direta, o design atraente para o público masculino. Aí coloquei masculino, porque às vezes coisas que são bem objetivas, que não tenham muitas cores, né, que promovam, de certa forma, uma interatividade, mas sem identificação, né, ter uma confiabilidade governamental. Então, quando a gente
a gente faz nossos aplicativos, a gente pensa muito no conteúdo com base no que já tem nos manuais, né, do governo e tudo mais. E a inclusão do homem trans nesse grupo também. Abordar o tema aí na educação desde a escola, como eu falei já umas 3 vezes, e os aspectos culturais, a gente consegue ver preconceitos em todas as partes, como eu confirmei e falei para vocês, né, de alguma forma. A gente precisa ter o papel interdisciplinar aí desse grupo junto da universidade, a atenção básica para incluir esse homem, né? O papel da mulher é muito importante a gente lembrar também que a mulher muitas vezes é que vai fazer com que esse homem se cuide. Essas questões todas são muito importantes para a gente lembrar. Aqui foi um dos vídeos que eu tinha postado lá no Espaço Aberto para a Saúde UF, né, que chamou muita atenção. Foi um dos poucos de saúde do homem que chamou atenção, era justamente o exame do testículo, que era um vídeo que não foi nem a gente que produziu, não, eu repostei. E achei interessante que quando a saúde do homem é tratada muito de forma cômica, né? De tudo você tem que fazer uma piada para poder chamar a atenção. Não é uma coisa séria. E esse vídeo chamou muita atenção. Aqui a gente mostrando, né, o HPV Quiz e outros aplicativos também que a gente conseguiu ganhar prêmios relacionados a isso. O último foi o PrevST, e o PrevST foi um aplicativo desenvolvido por um acadêmico, né, da enfermagem, assim, desenvolvido, ele teve a ideia, né, na verdade, todos nós desenvolvemos, ele trouxe a ideia e a gente levou para a equipe de programação para fazer. Aqui a gente mostrando que desde pequeno, né, a gente já treinando, conversando com as crianças e falando, né, onde pode ou não tocar para poder trabalhar com essas crianças essa questão do abuso desde a infância, né? O abuso, o assédio, né? Então, o semáforo do toque rendeu um artigo aí para a gente também. Isso é uma tecnologia? É uma tecnologia educacional. Nós adaptamos o que poderia ser falado, né, sobre assédio, levar um tema tão difícil de discutir para bonecos e imagem na parede. E as crianças entenderam, gostaram e virou um artigo nosso para relatar a experiência disso para outras pessoas repetirem também. Aqui a ideia, né, do Novembro Azul, como eu falei para vocês, a gente não deve se reduzir a ideia somente de câncer de próstata, que a saúde do homem só é o Novembro Azul. Mas aí coloquei aqui para lembrar isso, para eu falar desse ponto novamente. E aí o que a gente vê das tendências atuais, né? Tem várias coisas, como eu falei no início, que eu queria falar. Então tem muitas tecnologias aí que não são educacionais, mas são tecnologias que chamam muita curiosidade, né? Como por exemplo a pílula masculina para diminuir ou zerar a produção de espermatozoide, alguns tipos de aparelho por ultrassom que é encostado no testículo e ele faz com que naquele momento ali todos os espermatozoides percam uma parte lá da célula e ela não vai conseguir inseminar o óvulo, então é como se fosse um dispositivo usado para não ter filhos, né, e tal. Avanços em cirurgias, a robótica, e a gente tem uma tendência, né, da telemedicina, telesaúde, a inteligência artificial utilizada muito hoje, né, na questão de análise de padrões, como eu falei para vocês, né, porque a inteligência artificial ela analisa padrões, ela repete padrões, então dá para ver ali uma análise preditiva de riscos, né, para esse homem. Os dispositivos que são, né, que você pode utilizar como relógios, fazem monitoramento, as novas terapias e procedimentos, e o homem mais sensível e crítico de si. Então, essa é uma tendência atual. E aí, os desafios que a gente tem é a iniquidade digital. Muitos homens, né, idosos principalmente, não conseguem mexer em celular, não conseguem. Então, essas tecnologias têm que ser adaptadas para eles, né? Um folder, um conteúdo impresso, a gente precisa de uma regulamentação do uso também das questões relacionadas ao uso da internet, como o vazamento e roubo de dados, né? Precisamos capacitar os profissionais para lidar com tecnologia, educação e saúde do homem. A gente precisa de políticas públicas colaborativas para poder que a saúde do homem seja um pouco mais efetiva e saia do papel, mas também precisa buscar esse homem. Como vamos fazer isso, né? Como dei algumas ideias ali, mas as parcerias público-privadas são um caminho, né? E educação é a saúde digital. Então a gente precisa ensinar, né, um pouco mais para o homem por meio das tecnologias e também ensinar como utilizar as tecnologias. E para quase terminar as experiências do nosso grupo. Então, o Laboratório de Mídias e Aplicativos para a Promoção da Saúde, LabMaps, ele foi criado justamente para juntar todas as pessoas que têm interesse de criação de aplicativos e de vídeos e qualquer tipo de tecnologia voltada para a educação e saúde. Então, a gente cria aplicativos, discutimos com adolescentes, pesquisamos sobre saúde do homem, publicamos na mídia, em vídeos, em banners, iniciativas e também publicamos no meio científico tudo o que a gente faz para poder outras pessoas seguirem, né?
A última estreia numa escola pública que a gente lançou aqui foi o Mais Vacinas, que é um aplicativo sobre vacina, ainda está em teste. Ele faz parte de inovação tecnológica e ali tem as vacinas para todas as faixas etárias, né? Aí inclui o homem, né? Para outros grupos também, mas aqui a gente está falando de homem. É uma outra produção que a gente fez ano passado, que foi Historinhas de Saúde, que é um livro, está em PDF, mas a gente transformou ele em aplicativo. Essa questão de historinhas, a gente discute várias coisas com as crianças ali, né? Bullying, a saúde mental, né? A questão da amizade, né? Da importância do apoio social, e isso é trabalhado com os meninos, né? Claro, as meninas também, mas aí a gente tenta o máximo possível incluir o homem, né, seu futuro homem, e a gente já trabalhar desde pequeno ali a ideia de saber compartilhar, de saber ouvir, né, da questão da saúde mental, de se cuidar, da higiene, das vacinas. Então, tudo isso está em historinhas. E a gente, para variar, né, a gente fez um aplicativo que a gente está em teste também daqui a pouco. Não sei se ele vai estar aqui para mostrar para vocês na apresentação. Então, tem o PrevST, tem um aplicativo Mental Pro, também foi premiado pela UF. O PrevST, eu acho que até perdi as contas já, acho que são 5 prêmios que ele ganhou. E assim, a gente nunca ia imaginar que o aplicativo falando de ST ia ganhar prêmio. Então, são coisas assim que a gente põe. Mas talvez porque tenha conquistado o público de ambos os lados. E quando fala de educação sexual, os meninos se interessam muito também, né? Os futuros homens. O de saúde mental, o nuvem mental e outros que estão correlacionados na prevenção de infecção de serviço de saúde. Aqui é o Mental Pro, ele ganhou um prêmio na UF de Desenvolvimento Social e Tecnológico, acho que 2023, não lembro agora. Esse daqui foi o que a gente utilizou hoje à tarde na escola, então foram 3 turmas da sexta série, a gente falou sobre ansiedade, depressão e bullying, então a parte do bullying chama muita atenção, principalmente dos meninos ali, os adolescentes. A gente falou um pouco de ansiedade, que são todos aplicativos, você vai clicando e a criança ou adolescente ele vai interagindo e sabendo e conhecendo um pouco sobre o que é cada item desse, entendeu? O que é bullying, se ele faz bullying, não sabe, se já sofreu bullying. A ideia é sensibilizar. Então, mais uma vez, mostrando a adaptação da tecnologia com conhecimento científico levando até a comunidade. Senão, não iria fazer sentido nenhum. E o PrevST, o João Vitor, que foi que teve a ideia, pós-pandemia, mais ou menos, a gente juntou com o Igor e mais a equipe toda lá do nosso grupo, né, de pesquisa, ensino, inovação, extensão, bota tudo junto, né? Por isso que eu criei lá o laboratório. E aí a gente criou esse aplicativo e essas áreas todas aqui são clicáveis e esses conteúdos foram todos feitos com base no que as pessoas foram pedindo, os adolescentes, os homens, né? E foram vendo em postos de saúde, nas escolas, professores, vocês não falaram sobre herpes, coloca lá, não tem um espaço para eu colocar a minha dúvida, aí colocamos lá. Isso daqui está no formato web, mas no celular ele fica bonito, isso é uma tecnologia avançada que se adequa a qualquer tipo de dispositivo móvel ou de mesa. Então, é uma tecnologia que gasta pouca internet também. Então, hoje, por exemplo, na escola não tinha internet. Eu entrei lá num desses aplicativos que a gente desenvolveu, entrei, vi as historinhas, desliguei a internet e continuo usando. Mesma coisa com o PrevST. Você pode desligar a internet e ele vai continuar funcionando. Basta você clicar ali, né, no que você quer ler que ele vai continuar funcionando sem gastar dados. O de nuvem mental, né, muito comum no pós-Covid, então problemas de raciocínio que os homens poderiam ter, né, questão de relacionamento com os outros, né, questões de memória, confusão ou falta de foco. Esse aqui é o PrevIRAS, que é o de controle de infecção dos serviços de saúde, né, que foi um trabalho feito em parceria com a Fiocruz, que a Gabriela trouxe a ideia do conteúdo, e novamente o Igor, o nosso programador, que é bolsista há muitos anos, ele programou tudo. Eu acho que esse daqui foi a obra-prima do Igor. Aí você está falando disso porque a prevenção de infecção ela pode ocorrer em qualquer lugar, inclui também a saúde do homem. Então, aqui seriam os profissionais capacitando para dar melhor cuidado também para os homens. Então, é importante a gente falar das tecnologias. Aqui falando do Mais Vacinas, que até esse nome aí o público que decidiu e foi muito difícil, porque tinha vacina aqui, vacine mais, aí vacine, a gente achou que não ia ficar legal, então mudou o nome.
o nome dele inicialmente era Imunizap, e aí o público não gostou muito. A gente está numa fase de treinamento da tecnologia que da IA, que fica aqui embaixo, que ela está um pouco burra ainda, ela não está inteligente, mas a gente está fazendo lá. Historinhas de saúde que eu comentei com vocês, que a gente vai falando de várias questões aqui, que estão nas entrelinhas para poder as crianças ir já entendendo essa questão do gênero, a questão de buscar saúde, de se cuidar da saúde mental. Então, esse aplicativo, que é um livro, na verdade, isso aqui tudo é narrado. Então, se a criança não quiser ler, o adolescente, mais para criança isso aqui, né? Não quiser ler, quando ela clica, abre uma história e a história é falada para ela. Ela vai avançando e no final ela pode votar qual historinha que ela mais gostou. Então tem desde a questão do trânsito que eu falei para vocês, né, que o trânsito é a questão de violência, né? Ou a gente falando de alimentação saudável, e aqui não passou, mas lá embaixo vai ter saúde mental e outras questões que eu falei. Agora a gente falou o que a gente faz, né? Agora o que queríamos fazer. Então, isso aqui foi uma das tentativas, né, do edital de CNPq para financiamento de pesquisa e produção que eu tentei. E aí foi muito interessante a avaliação, porque foi o trabalho é importante, o trabalho é interessante, o trabalho tem impacto, o trabalho é não sei o quê, mas, entretanto, neste momento não é o foco, tarará, tarará. Então, assim, a ideia era a gente fazer um aplicativo imenso, tivesse tudo que o homem precisava, desde prevenção de IST, as doenças crônicas, quais os exames que ele precisaria fazer, cirurgias principais, né, os vídeos explicativos do que seria, e aí não foi para frente, porque não dá também para a gente trabalhar sem financiamento de nada e ter só um bolsista o tempo todo para fazer tudo. Então aqui era só continuando aquela sequência que tinha lá em cima, né? A gente ia falar de temas bem atuais também, como vigorexia, né? O câncer de pênis, câncer de testículos, ginecomastia, hérnia, que são os fatores que os homens buscam o serviço, né, de saúde, o transplante capilar, as coisas que seriam importantes. Aqui só para poder fechar, falando que esse folder é muito importante, que traz aquele resumo de tudo que eu falei lá no início, né, que morrem muitos homens, esses homens adoecem mais do que as mulheres por questões, por fatores não só culturais, mas também genéticos, porque o homem vive menos que a mulher, questões também genéticas e ambientais, e a gente precisa sempre priorizar, né, pensar um pouco na qualidade de vida para ter uma vida mais saudável e conseguir viver mais e melhor, né? E muitas vezes se esquece dessas questões que a gente falou muito aqui na apresentação: o acesso e acolhimento, ter direito à saúde sexual e reprodutiva, a paternidade e o cuidado, a prevenção de violência e acidente e prevenção de doenças que envolvem o público masculino utilizando essas tecnologias educacionais. Estou aqui mostrando para vocês vou deixar aí, vai ficar na gravação, né, o nosso QR Code para terem acesso ao nosso Instagram, às nossas produções, ao laboratório de mídia. E aqui só mostrando que o nosso programa ele tem 17 anos já, ano que já é, né, quase um adulto, ano que vem vai ser adulto, espaço aberto para a saúde, e alguns dos nossos projetos, né, o Porquê Será, que acontece nas escolas, a gente fala desses temas que eu falei com vocês, o Ciência e Saúde, que divulga ações de saúde e educação na mídia, utilizando toda a tecnologia que a gente tem à disposição, e a logo aqui do laboratório de mídia, que também foi construída assim coletivamente, todo mundo que participou e participa, né, até hoje também de nossas ações. Então, era mais ou menos isso, assim. Eu não sei se eu estourei o tempo, mas era o que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso e fico aqui à disposição para perguntas.